Olá, galerinha! Vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar e o trabalho infantil, né? Tem coisas que são criticadas e tem coisas que são leis, gente, são leis. Se falamos que a lei tem que ser cumprida, então, queira ou não queira, o ECA está aí, ponto. E o que vem acontecendo quando cobramos alguma coisa de uma criança que está vendendo bala, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo? Muitos, quando veem uma postagem dessa, ficam assim, para que acionar o conselho? Por que não vai ver o que a pessoa está precisando? Ora, o conselho tutelar, ele é exatamente para isso, para a criança ser assistida. Porque se a família está passando uma necessidade e está ali colocando a criança para trabalhar, o conselho é para atuar exatamente para resolver este caso dessa família. Vai que a família precisa de uma cesta básica, precisa passar pelo CRAS, as pessoas não têm conhecimento, o conselho é exatamente para isso. Por outro lado, se formos analisarmos as leis do ECA, as leis do ECA não é um município, não é jurisprudência para um município atuar, mas sim Poder Legislativo de Brasília. O que acontece com o trabalho infantil? Quando foi abraçado pelo Brasil, nós não podemos ser hipócritas, né? Vamos parar com a hipocrisia aí. Queira ou não queira, muitos que criticam, mas será que dão trabalho para a criança? Você dá um trabalho para a criança, correndo o risco do conselho tutelar bater na sua casa e você pagar uma multa ou até mesmo ser preso? Porque quando falamos em ajudar uma criança, o conselho tutelar está aí para isso. Ninguém chama o conselho tutelar com o pensamento imediato que se a criança estiver passando necessidade, os pais dessas crianças serão punidos. Ninguém chama o conselho tutelar com este pensamento. Mas chama o conselho tutelar para o conselho tutelar averiguar se esta criança não está sendo explorada. Porque nós temos as crianças exploradas. Já aconteceu comigo mesmo, da criança estar vendendo balas, dizendo que estava com fome, eu pagar e eu jogar comida no lixo. Ou de criança recusar a comida e falar, não, eu quero dinheiro. E no final das contas, até mesmo por ter feito pedagogia, então teve muita pesquisa sobre isso, tem crianças que nem estão com seus pais. Por outro lado, eu sou a favor que a criança trabalhe. Eu, Carolina, Carol, sou a favor do trabalho do pequeno aprendiz mesmo. Porque no Japão, gente, uma criança com 5 anos, ela já na escola infantil, ela aprende a lavar banheiro. Exatamente para saber o valor da valorização. Aqui no Brasil, vamos colocar até mesmo em Taubaté. Se colocarmos uma criança de 5 anos para ajudar a lavar banheiro, é perigoso todo mundo ir preso. Vamos colocar assim, se numa escola vai ensinar o trabalho, todos vão criticar, qual é a diferença da venda de uma bala numa praça? Nenhuma. Por outro lado, no Brasil todo, temos os atores mirins. É trabalho do mesmo jeito, porque cueca também não interfere nisso. Comerciais com crianças, é trabalho também. Então, no meu modo de pensar, a lei ela tem que ser revista. Mas a lei hoje a criança tem sim que os conselhos de sua cidade serem acionados para sabermos se essa criança, se ela está com os pais, se não está, se ela está sendo explorada, se ela não está. Por outro lado, os conselhos também devem ser acionados pelas crianças abandonadas que estão fazendo aviãozinhos em bairros. Então é muito fácil falar, será que é capaz? Gente, o ajudar alguém, o que é ajudar alguém? Ajudar alguém, nós o fortalecemos. Ajudar demais, nós o enfraquecemos. Então, nós temos que olhar o que é o ajudar por todos os viés, na realidade.
Há pessoas que exploram sim crianças, e inclusive em Taubaté. Não só em Taubaté, como em outros municípios também. Tanto que foi abraçado a lei exatamente por causa disso. As maiores explorações são inclusive no norte. E é onde a fiscalização menos atua, na realidade, é onde as crianças mais são exploradas. Por outro lado, nada abona o conselho tutelar não atender o telefone. Ele tem que atender. Por que nunca atende, né? Por que nunca atende? Só que quando tem uma criança, o conselho ele tem que ser acionado pelo seguinte: se a família estiver passando necessidades, o conselho ele vai direcionar a família aonde essa família pode ser assistida. Se a criança estiver sendo explorada, porque pode acontecer da criança estar sendo explorada, haverá as punições cabíveis. Eis a questão, né? A questão ela é esta, não muda por onde. Então, antes de falar o que é ajudar, o que não ajudar, se a lei está aí, a lei tem que ser cumprida, ponto. Porque se for assim, gente, uma criança que vai trabalhar no roubo e roubar a tua casa, você também não vai poder fazer nada porque ela está trabalhando por necessidade. Então, vamos deixar um pouco a hipocrisia aí de lado. Vamos fazer a questão, podemos discordar da lei, que algumas crianças podem aprender o ofício do trabalho com seus pais, eu também concordo com isso. Mas temos que olhar por todos os viés antes de falar que as pessoas, ao invés de ajudar, querem criticar. Não, a lei está aí. Agora, quem fala isso deveria oferecer trabalho para essa criança e quando for denunciado, virar e falar, eu só quis ajudar, por que não vai lá e não oferece trabalho, não registra a criança? Porque, na realidade, também tem medo da lei, de ser punido. Tá vendo a diferença? Então, nada melhor que fazer que a lei se cumpra e que os conselhos assistam, direcionem as pessoas aonde elas possam ser assistidas. E, enquanto isso, vamos brigando em Brasília para que as leis sejam revistas. Ponto.